Transmissão reiniciada, presidente. Então, colegas, prosseguindo aqui na sessão vespertina do dia 20 de julho, doutor Felipe se encontra na sala? Encontro. Boa tarde. Oi, doutor Felipe, boa tarde, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, bem-vindo a essa turma. Obrigado. Com a sua presença aqui, então, eu apregou o processo de número de ordem 89, 10.830.902.349, / 2008-24, recorrente a Eletroredes S.A., interessado Fazenda Nacional, de relatoria de Dr. Dornelas, que tem a palavra. Boa tarde, patrono, colegas, mais uma vez. É o seguinte. Esse também é um processo que eu entendo meio fora da curva. E é bom, patrono, aqui, e peço a atenção de vocês. Como eu estou caminhando o voto aqui, é o seguinte. Então, relatório. Trata um presente processo e seu... Não. Só um minutinho, presidente. Presidente, eu vou direto ao voto e lá eu faço uma síntese da LIDE. Bem, a LIDE versa sobre a disponibilidade de recursos apresentados pela contribuinte da qualidade de pagamento indevida maior que não teriam sido confirmados pela autoridade fiscal. Em manifestação de conformidade, o contribuinte alega que cometeu um equívoco na informação prestada na DECOMP em exame e que os dados corretos seriam aqueles que se encontram discriminados na tabela anexa folha 5 dos autos, noticiando que efetuou 2 recolhimentos, ambos referentes ao mesmo tributo e ao mesmo período de apuração, que seria dezembro de 2003, sendo um de 1.100.019 em 30/1 e o outro 319.881 em 18/2 de 2004. Está aqui a cópia de comprovantes. Assim, para a competência de dezembro de 2003, a recorrente recolheu um total de 1.338.942,57, quando o devido seria 1.065.7604, que gerou um recolhimento maior de 273.271,53. Esse é o valor do recolhimento devido que o contribuinte está perseguindo. Esses elementos foram apresentados pela recorrente em sua manifestação de conformidade e entendeu suficientes para que a compensação declarada fosse homologada com extinção do crédito tributário. A DRJ, ela não conheceu do recurso quanto ao mérito do crédito, entendendo que o contribuinte não se insurge contra o despacho acessório e seus fundamentos em virtude de algum vício nele existente, e tal competência foi deferida exclusivamente às DRF. Com isso, a decisão recorrida concluiu pela improcedência da manifestação de conformidade em virtude de não ter sido apontado qualquer vício no despacho decisório, passível de correção nessa sede de julgamento administrativo. Sustenta o contribuinte que, ao se proceder, o referido acordo recorrido declinou incorretamente sua competência e deixou de analisar adequadamente o mérito da manifestação de inconformidade. Entre os argumentos que o contribuinte deve defender em sustentação oral, presidente. Aí, com isso, eu encerro o relatório. Obrigado, doutor Dornelas. Com a palavra, doutor Felipe, 15 minutos, por gentileza. Claro, muito obrigado, presidente, demais conselheiros. Eu vou tentar ser bastante breve, em benefício, em privilégio do tempo de todos, e abordar 2 pontos que para a Electro são cruciais nesse recurso voluntário.
O primeiro deles é que não há qualquer dúvida de que houve um erro no preenchimento da DECOMP. O eminente relator comentou isso, e isso é confessado em sede de manifestação e de recurso voluntário. O erro foi que, ao preencher a DECOMP, não se colocou devidamente todos os pagamentos que foram realizados em dezembro de 2003, tendo sido colocado apenas um deles de R$ 1.019.000, quando, na verdade, precisaria ter sido somado a esse valor de R$ 1.019.000, o segundo recolhimento que o eminente conselheiro relatou, exatamente no valor de R$ 319.881, recolhido em fevereiro de 2004, que, somando-se ao primeiro recolhimento, deve fazer parte da composição dos débitos que foram recolhidos, reconhecidos lá para a competência de dezembro de 2003. Quando se faz ou quando se refaz esse cálculo, inserindo o valor do segundo recolhimento via DARF, que está, todos os comprovantes que eu comento aqui, estão elencados como documento no processo administrativo, a composição que se faz do cálculo é que, na verdade, aquele recolhimento deveria ter ocorrido em dezembro de 2003, no valor de R$ 1.065.000, ele ocorreu a maior, fazendo exatamente esse cálculo da composição do primeiro com o segundo recolhimento. Então, isso que a gente requer em sede de recurso voluntário é que seja detidamente apreciado o que não foi, ao menos de início, em julgamento de manifestação de inconformidade, exatamente porque toda a comprovação foi trazida aos autos a partir da manifestação de inconformidade, tanto os recolhimentos quanto todo esse histórico que foi realizado no período de apuração. Não bastasse isso, ainda lá em sede de julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ procura fazer uma espécie de tabela de cálculos para demonstrar que ainda assim não haveria saldo a ser utilizado para fins de compensação. Ainda que se vá por esse caminho, a gente também demonstra em sede de recurso voluntário, isso está a partir das folhas 55 dos autos, toda a recomposição do período, depois da retificação da DIPJ, depois de, ainda assim, ao se computar esses dois valores por cautela, ainda assim, como saldo negativo, a gente chega num montante de quase 100%, 99 alguma coisa por cento, do crédito pleiteado. Então, juntando essa linha de argumentação, a inicial, com essa segunda, seja por um lado ou por outro, com a documentação que foi acostada aos autos, se comprova a existência do crédito e a sua rigidez para fins de compensação. E se por um acaso, em último dos casos, só para complementar a minha exposição, se nada disso pudesse ser levado em consideração pelos eminentes conselheiros, que haja, então, a conversão em diligência para verificação desses valores, dessa recomposição, para que seja, então, identificado que há, sim, crédito a ser compensado e ele pode servir exatamente para a compensação que é pleiteada lá no valor histórico do crédito de 273 mil. Com essa breve exposição, eu fico aqui à disposição dos senhores e agradeço o tempo. Obrigado, Felipe. Com a palavra, o relator. Existem alguns caminhos que podem ser seguidos nesse processo, por isso que eu estou enfatizando isso. Eu tomei um caminho aqui porque é o seguinte, quando a DRJ ela aprecia, a meu ver, ela para numa questão preliminar, dizendo que não tem competência para apreciar a matéria. Aí depois ela, de forma textual, disse, obteditum, começou a falar. Aí aquela coisa de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, ou ela aprecia como competente ou não aprecia. Então, como ela colocou uma preliminar de incompetência da delegacia, porque entendeu que o contribuinte não atacou o despacho decisório, eu tomei um direcionamento aqui, que não é pela conversão em diligência, mas caso os colegas entendam que seria o caso, a gente pode alterar o voto. Mas eu começo aqui. Prospero os reclamos da recorrente. Compreendo que após a aprovação do despacho decisório, a competência para discussão das matérias delimitadas e relacionadas à compreensão é sim da Delegacia da Receita Federal do Brasil, julgamento. Consequentemente, a delegacia não pode deixar de apreciar os argumentos apresentados à manifestação do contribuinte,
sob o argumento de que ela não ataca o despacho decisório e seus fundamentos em virtude de algum vício nele existente, entre aspas e itálico, que são as palavras da DRJ. Penso que, através do manejo da manifestação de conformidade, o contribuinte pretende demonstrar, o que o contribuinte pretende demonstrar é justamente a composição do pagamento devido ao maior de 273 mil, o qual é objeto de compensação na PERDECOMP e análise. Ora, se a compensação declarada à Secretaria extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação, que é o artigo 104 da Lei 9430 de 96, e o despacho decisório não homologou a compensação realizada diante da inexistência de crédito, logicamente, o objeto da discussão da manifestação, evidentemente, tem que ser a existência do referido crédito, provar, demonstrar a existência do referido direito creditório. E me parece que foi exatamente esse o objeto da manifestação de conformidade. Dessa forma, é de se reconhecer que o acordo recorrido deve ser declarado nulo, não sei se seria essa a expressão, nos termos do artigo 59.2, eu acho que sim, do decreto 7235, em clara afronta dos princípios que regem o processo administrativo, sobretudo os da ampla defesa. Antes exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário e dar parcial provimento para determinar a remessa dos autos à primeira turma da DRJ Curitiba, né? CTA, para aí superar o óbvio da ausência de competência da DRJ para analisar as matérias que foram mencionadas na peça de defesa do contribuinte, conhecendo da manifestação de conformidade e após seja proferida nova decisão e que sejam analisados argumentos e documentos constantes dos autos. É assim como eu voto, presidente. Então, está bem entendido. Debaixo que Eu acho que é a mesma questão que a gente discutiu, né, no outro processo. Me parece que se a gente anular e voltar, a DRJ ela vai só tirar a primeira parte aqui do acórdão, porque ela, como o relator disse, né, ela analisou depois, né. Então, me parece que talvez aqui o melhor encaminhamento pro que você pretende mesmo, né, Dornella, seria a diligência, não sei. O que eu não caminhei diretamente para isso, exatamente por Iago falar, né? Porque é o seguinte, a orientação que a gente recebe do CARF é essa: se eu acolho uma preliminar de decadência, se eu esbarro em falta de competência do CARF para analisar determinado matéria e analiso, aliás, eu trago isso e analiso, mas se a turma entender que a gente deve parar nessa preliminar, retira-se do voto o que ficou excedente, até para não ter problema, não ter confusão, como essa aqui. Porque, assim, ele faltou competência à DRJ ou ele analisou a questão? Porque que se eu entro aqui, eu entendo que vai haver supressão de instância, Eduardo. Por isso que eu encaminhei o voto dessa forma. Mas, assim, como eu falei a vocês, eu estou aqui aberto a ouvi-los. A palavra, do Zé. Obrigado, presidente. Eu penso que é um caso diferente daquele que a gente viu antes. Né? Naquele que nós vimos antes, o contribuinte alegava um erro de preenchimento e, sim, a DRJ circunscreveu como ele deveria fazer essa demonstração do erro e não obstante ele ter tido ciência da decisão, em grau de recurso ele repetiu os mesmos documentos. Né? Ele não trouxe os documentos que eram necessários para a gente certificar da existência do crédito. Aqui eu acho que é mais grave a situação. Estou olhando aqui o processo na DECOMP, e a DECOMP ela se restringe ao primeiro pagamento, esse de 1.016, deixa eu ver aqui de novo, 1.019. Não há um pedido de repetição de indébito em relação ao segundo dado. Não foi retificada a DECOMP, né? Eu não tenho aqui no processo. Não tem? O patrão está aqui conosco, e se tiver alguma Porque questão de fato... realmente, se não foi retificada, a gente não não, pode... e para ela ser retificada, ela teria...
Vamos supor que ela tenha sido retificada depois da DRJ, entendeu? Assim, mas dentro do prazo decadencial do pagamento. Eu acho que tudo bem, a gente poderia aqui converter em diligência, tentar... Mas não há vício em relação ao despacho decisório, sabe? E nem em relação a vício em relação à decisão de primeira instância. Porque ela diz, olha, eu não tenho competência para aprimorar o preenchimento de DECOM. Ela diz, olha, existem 2 pagamentos? Sim. Agora, o contribuinte não pediu essa repetição de débito em relação a esse pagamento. O instrumento para fazer isso ou é um PER ou uma DECOMP já, né? Que daí vem acumulado com PER. E é esse o problema que eu vejo aqui nesse processo. Aqui. Eu até convido os demais aí. O processo não é um processo extenso. Né? Estou olhando aqui a DECOMP aqui, eu pergunto até para o patrão, né, se ele tiver essa informação, se houve se houve algum pedido de restituição ou DECOMP em relação a esse segundo pagamento, porque eu não estou localizando aqui no processo. Né? No caso, houve uma retificação, você quer dizer, né? Olha só, pode ter uma retificação da DECOMP, daquela lá, para encolher o outro pagamento, ou pode ter um pedido autônomo, a DECOMP é autônoma. O que nós não podemos fazer aqui é o que a DRJ também não pode fazer, que é fazer o pedido de repetição de indébito pelo contribuinte. O que eu acho triste nessa situação toda aqui é o seguinte, a gente só se der conta disso, ou só manifestar isso de forma expressa para o contribuinte depois de 5 anos, né? Assim, parece um negócio, algo meio kafkiano, sabe? Mas nós, assim, ó, nós não temos competência para incluir pedido de repetição que não existe. Mas você sabe, nesse caso aqui, ele só um momento, Anderson. Ele trouxe a DECOMP aqui de 1/7/4, né? E eu acho que ele tomou ciência em 2008. Estava em tempo ainda eu acho que estava em tempo de retificar. O patrônio pode até esclarecer se foi encaminhado retificador. Eu acho que não foi, né? Não, ele poderia fazer uma nova, né? Em relação a esse período. Ou uma nova. Não haveria prejuízo nenhum, porque ela corrige pela SERIG desde o momento do pagamento. Né? O que eu acho o seguinte, eu até manifestei sobre uma coisa parecida. Tinha uma discussão grande sobre isso aí, e acabou em suma do CARF, que foi a questão de você... várias situações. Um exemplo disso aí. O contribuinte, ele chega, apresenta uma DECOMP e bota lá que é pagamento indevido de estimativa, quando na verdade é saldo negativo que ele está pedindo. O conjunto daquela estimativa, deixa eu só concluir, o conjunto daquela estimativa é o pedido dele. Aí nós tínhamos uma discussão no início, só para dar um relato, Iago, onde tinha uma parte dos conselheiros que dizia que não se pode mexer quando há erro de direito, apenas quando o erro é meramente formal, né? E se você mexe na origem do crédito, que seria, uma origem seria o saldo negativo, outra origem seria a estimativa, você está fazendo as partes do contribuinte, mais ou menos esse discurso. Eu lembrei disso aí porque era um discurso parecido. Fazendo às vezes o contribuinte, porque o contribuinte que deve parametrizar, né, o seu pedido de reconhecimento de direito creditório. E, na oportunidade, eu sempre defendi, eu continuo entendendo assim, que nada impede que haja uma discussão no procedimento administrativo. Aliás, nós estamos aqui para isso. Então, se por acaso houve algum equívoco lá na DECOMP, aí eu acho que a DRJ, o CARF, não deve estar se furtando a analisar, porque é a manifestação de conformidade que vai delimitar a discussão. Tinha uma discussão também parecida, que a DRJ analisa débito ou saldo creditório. Muito parecida também. E depois que a situação acabou se conformando, chegando na Câmara Superior, começou, primeiro que a DRJ se dizia incompetente para analisar débito, e o CARF também
fazer um espelho isso aí, e começou a mexer nesse entendimento, até que a Câmara Superior se manifestou. Aliás, eu próprio também tinha esse entendimento. Eu cheguei aqui na Turma Novo e eu também tinha esse entendimento que estava analisando o diretório. E depois de conversar, de discutir, eu fui convencido de não. A compensação tem duas pernas, tem débito e tem crédito. E a delimitação que vai fazer é o contribuinte na hora da manifestação de conformidade, que ali vai ser instaurado o litígio. Então, aqui é uma coisa parecida. Por que é parecida? Nesse aspecto só, né? Claro que são assuntos diferentes, é óbvio que eu sei disso, mas aqui o contribuinte, ele se equivocou, né? O que ele defende é que ele se equivocou quando ele fez o PERDECOMP, ele listou como crédito apenas um e trouxe na manifestação, olha, eu me equivoquei. Eu aqui estou trazendo aqui, eu tenho outro débito, tem outro recolhimento que é referente ao mesmo período, mesmo tributo, está aqui, não foi colocar lugar nenhum. Mas você não colocou isso no PERDECOMP, agora eu não posso analisar, porque você errou no PERDECOMP, é para ter colocado lá. Aí vai ficar aquela discussão infindável, é um loop. Então, passou o tempo, olha que nesse caso aqui, como bem falou o Rafael, nem tinha passado o tempo ainda, mas tem casos que vai passar o tempo, aí passa o tempo, aí pronto, aí o contribuinte não pode mais se defender, nem a DRJ, nem no CARF, então vai para o judiciário. Então, assim, eu entendo a posição do conselheiro Iágaro, eu sempre, muito, muito ponderada e, como sempre, bem articulados, mas nesse caso específico, eu tendo a manter a decisão, porque eu acredito que o contribuinte ele tem o direito de utilizar a via administrativa, o contencioso administrativo, para discutir qualquer matéria de direito inserido na compensação. Doutor Iago. Vou pedir desculpa para os demais, eu não quero tomar o tempo também, mas assim, são duas coisas que não... Uma coisa é discutir argumentos, outra coisa por exemplo, como você falou ali, do erro de preenchimento da DECOM, que o sujeito entra com saldo negativo e naquela hora está pedindo em débito. Né? O crédito está lá demonstrado, ele errou, ele tem um erro de preenchimento, um erro material no preenchimento da declaração, e isso a gente tem aqui até feito vários esforços, às vezes até de tentar, sobretudo quando a gente percebe que quando a gente cometeu um equívoco, de reconhecer esse erro e dar um encaminhamento, como fizemos hoje aqui nessa própria sessão. A questão do débito não é o caso aqui do nosso, né? Eu não concordo que a gente tem competência. Na turma onde eu trabalhava antes, nós declinávamos a competência e determinávamos que a unidade de origem da Receita fizesse análise em relação ao erro, em relação ao débito. Né? Isso estava bem consertado lá na 1402. O que nós não podemos fazer, assim, eu acho que o processo administrativo é muito mais elástico, né? Nos formalistas, mas o que nós não podemos fazer é suprir o pedido de repetição. Não há pedido de repetição em relação a esse segundo pagamento. O contribuinte realmente se equivocou, ele não apresentou esse pedido de repetição. E foi engraçado, e isso já aconteceu em diversos outros processos que a gente pega aqui, que a DRJ mostra que, olha, nós não tem competência, o caminho é outro. Mas o que se faz? Segue-se discutindo essa tese que não vai vingar. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, já se passaram 5 anos para a repetição. Não se discute aqui se a gente pode, por princípio da verdade material, já discutimos aqui bastante sobre a questão de suprir com diligência o ônus probatório de quem alega o fato, no caso de repetição de indébito. Mas aqui não chegamos nem nesse ponto. Não há litígio em relação a esse pagamento, porque não há despacho decisório com pretensão resistida em relação a esse pedido de repetição. É muito diferente do que nós estamos falando aqui de erro de preenchimento de DECOMP, é muito diferente do que nós estamos falando aqui de se temos competência ou não para analisar a parte do débito informado em DECOMP.
Então, não sei se o presidente, se alguém mais tem alguma coisa a falar, mas Pois é, eu acho que as posições estão muito bem delimitadas aí. Não sei se alguém precisa de mais esclarecimento. Doutor Fernando, por gentileza. Pelas regras do PRD-COMP, do PGD-PRD-COMP, você consegue informar um pagamento a título de um DARF, né? Quando o crédito é do tipo pagamento indevido ao maior. Se você fez 35 pagamentos a maior, você vai ter que produzir um PRD-COMP para cada um deles. Quando o contribuinte diz que fez um pagamento maior para a estimativa de dezembro, e ele fez 2 pagamentos, o correto seria ele informar o segundo pagamento, porque o eventual indébito vai aparecer no segundo, não no primeiro. Só que o contribuinte apresentou o primeiro pagamento como sendo a fonte do indébito. Enfim, é uma questão discutível, sim, eu entendo que pode, sim, ter sido cometido um erro de preenchimento desse PRD-COMP, ao invés de informar um DARF, deveria ter informado o outro. Mas é discutível, é discutível. Eu não vejo assim com tanto engessando demais assim essa questão, já que a gente lida com erro de preenchimento de PRD-COMP, até com alteração de tipo de crédito, né? A súmula tratando disso. Se o contribuinte apresentou um PRD-COMP tendo como crédito um pagamento indevido e verifica-se no contencioso que é um saldo negativo, ok, sem problema, vamos trabalhar como sendo saldo negativo, e o inverso também é verdadeiro. Então, eu tendo a admitir o erro de fato no preenchimento do PRD-COMP e dar sequência à análise. Eu vou nessa linha. Então é isso, cara. As posições estão postas aí. Não sei se alguém quer mais colocar alguma coisa ou posso escolher os votos. Então, passo aqui a colher os votos. Doutor Iago, como vota? nego provimento. Nega provimento, né? Doutor Dornelles, o relator. Doutor Lisandro? Com a divergência, presidente. Doutor Marcelo? Presidente, eu acompanho o Dornelles. Pois não, doutor Marcelo. Doutor Fernando? Acompanho o relator. Acompanho o relator. Doutora Maria Carolina? Eu acompanho o relator. Doutor Eduardo? Presidente, eu vou acompanhar a divergência. Eu entendo que aqui realmente o PRD-COMP indica um pagamento, né? E foi apresentado uma retificação, uma complementação, como o doutor Fernando disse. Acho que aqui seria muito mais do que superar um erro formal, seria reconhecer um crédito que o contribuinte não pediu. Então, por conta disso, eu acompanho a divergência. Eu também vou acompanhar a divergência, então isso aqui vai ter voto de qualidade, né? Acordo de membros colegiado por voto de qualidade em negar provimento tem sido o relator, que dá provimento parcial para determinar remessa dos autos, estou acompanhando esse dispositivo aqui de doutor Dornelles para que fosse proferida nova decisão, do que foi acompanhado por Marcelo, Fernando e Maria Carolina. Tá certo, doutor Felipe? Tudo entendido. Obrigado, pessoal. Bom trabalho. Obrigado, doutor Felipe. Boa tarde, bom trabalho, bom final de semana. Nayara? Pois não, presidente. Pode convocar para a sala de uma vez, já que o mesmo contribuinte, os patronos são 2 patronos distintos, né? Isso, são 2. Doutor Iago está chamando, eu já vou... Isso. Eu já vou atender, porque eu já sei o que é, doutor Iago. Aqui dos processos 92 e 94. Pode convocar os 2 para a sala. É o relator, né? É o senhor, doutor Marcelo. O redator, né? O redator. Doutor Lisandro, o senhor faz esse voto vencedor aqui para a gente?
Sim, presidente, levantei a mão por causa disso. Muito obrigado, doutor, pela disponibilidade. Então, vou completar aqui. Designado para redigir o voto vencedor, doutor Lisandro, do processo 89. Então, aí agora vem vários processos de doutor Marcelo. Aliás, são dois só. Tem repetitivos. Mas são patrões diferentes, né, doutor Marcelo? Eles são diferentes, né? Então, veja, sim, são. Inclusive, tem também, são 3, na verdade, processos, sendo que só tem pedido de sustentação em 2. Isso. E os 3 são diferentes. Mas esses 2 que têm sustentação, eu estou propondo diligência. E o que não está com sustentação, eu nego provimento. Em tese, a matéria, digamos, é tudo perder comp, tá? Tá. Não, vamos esperar o patrono, eu explico, eu acho que fica mais fácil. Mas, sim. A gente pode fazer pela ordem, então, né? 92, depois o 94, né? Doutor Marcelo? Oi. A gente vai poder fazer pela ordem, né? 92, depois o 94? Dá, sim. Tá bom. O patrão do 92 é o doutor Gabriel. Boa tarde, só para esclarecer, eu sou a Ana, patrona dos itens 93 e 94, eu vou ficar aguardando. Obrigado, doutor. Quer começar o 94, esse aqui? Só confirmar com a Nayara. Você está conseguindo contato com o doutor Gabriel, Nayara? Presidente, ele está tendo um pouquinho de dificuldade para entrar, mas é problema técnico e de internet. Assim que ele conseguir, eu coloco ele na sala. Vou esperar mais 2 minutinhos, né? Tá bom. Acabou de entrar, presidente. Obrigado, Nayara. Olá, doutor Gabriel. Olá, doutores. Boa tarde. Oi, doutor. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo certo. Bem-vindo a essa turma, então. Então, com a sua entrada na sala aí, eu vou apregoar aqui o processo de número de ordem 92, é o 10882-901-900/2015-36, recorrente a Shell Willis do Brasil Indústria e Comércio, interessado em Fazenda Nacional. Esse resultado vai se aplicar ao de número de ordem 93, que é repetitivo do 92, de relatoria de doutor Marcelo, que tem a palavra. Vamos lá. Boa tarde, doutor Gabriel. E aqui, se me permite, doutor Gabriel, já estou adiantando tal que é a minha proposta de voto, estou propondo a diligência, e eu posso fazer um resumo dos fatos e da proposta de diligência. Caso o doutor tenha algum esclarecimento, ou tenha alguma sugestão para a diligência, ou caso a diligência se ela restar vencida, e de modo que a gente tem que passar ao mérito, aí eu acho que faria mais sentido o doutor fazer a sustentação, mas eu já adentro que, a princípio, eu estou propondo para o processo voltar para a origem, tá? Tá ótimo. Tá, então vamos lá. Bem, colegas, aqui está Perdecomp, saldo negativo, desculpa no seu ano, mas vou tentar resumir, acho que dá para vocês entenderem bem. 2 parcelas inicialmente não foram confirmadas pelo despacho decisório, pagamento de estimativa, eram todas pagas com DARF, e uma parcela lá, um valor lá de fonte do exterior, mais especificamente imposto supostamente retido no México. Foi para a DRJ de fato confirmou os pagamentos das estimativas com DARF, mas ficou faltando um valor de 300 e alguma coisa, que era referente a um DARF, que eu menciono no meu voto,
que de fato a DRJ não incluiu esse valor no saldo, na estimativa lá, desculpa o mês, salvo engano, de setembro, de modo que ele não compôs o saldo. E o valor referente ao imposto do exterior lá do México, a DRJ não acatou porque ela disse que o contribuinte não apresentou a documentação com a tradução juramentada. Em recurso voluntário, o contribuinte, de fato, esse DARF, tá, que eu menciono aqui, que o contribuinte já tinha apresentado, inclusive, impugnação, o contribuinte apresenta o DARF de pagamento de recolhimento daquela estimativa, tem o número do DARF, e, de fato, a DRJ lista no acórdão, vocês vão no meu voto, todos os DARFs que ela localizou para aquele período, para aquela estimativa lá do mês, e não está esse DARF, e o contribuinte também adverte, e aí cita uma série de precedentes aqui do CARF, dizendo que, no caso do imposto pago no exterior, é suficiente que o comprovante de pagamento lá, de retenção, na verdade, ele esteja com a carimbado, né, com a autoridade estrangeira, no caso a mexicana, e no caso do consulado brasileiro. Mas, bem, se vocês... Deixa eu ver aqui onde é que eu acho meu voto, é o 92, está aqui, ó. Então, eu vou pedir licença para rápido ler meu voto, que na verdade é uma proposta de diligência, está aqui como mérito, mas esqueçam. IRPJ pago por estimativa mensal. A respeito do montante pago de 311 mil, referente ao suposto pagamento de DAF referente a dezembro de 2007, o próprio contribuinte ressalta que essa parcela... só essa ressalva aqui que eu fazer, tá? Quando o contribuinte informou lá na Perdecomp os valores, as estimativas que ele tinha pago com DAF, de fato, ele não tinha informado uma série de DAFs, uma série de pagamentos. A DRJ já superou isso, ela disse, de fato, realmente eu olhei aqui meu sistema e tem uma série de pagamentos que o contribuinte não informou, e confirmou tudo, esses pagamentos que não estavam informados na Perdecomp, só ficou faltando esse. E aqui é por isso que eu faço essa ressalva. O contribuinte confessa que, de fato, não tem informado, a DRJ supera, confirma vários, mas fica faltando esse aqui, ó, que está aqui o comprovante. Segundo o contribuinte, para além do DAF de 730 mil confirmado pelo sistema CIEF, ele teria feito pagamento de um DAF complementar. Essa informação já constava desde a sua impugnação. Todavia, pelas telas de consulta realizada pela DRJ7 ao sistema CIEF, não é possível identificar o DAF com o número de pagamento tal, e aqui eu listo todos que a DRJ identificou, conforme mencionado pelo contribuinte. Segue abaixo todos os pagamentos localizados e mencionados no acórdão recorrido. A DRJ tampouco se manifestou expressamente sobre o DAF, porque o contribuinte apresentou esse DAF, a DRJ disse, vou olhar meu sistema, olhou o que é que tinha lá de DAF no sistema, mas não disse porque não estava aproveitando aquele DAF que o contribuinte tinha apresentado. Por tal razão, entendemos que mais prudente é o retorno dos autos para que a unidade de origem possa analisar e identificar por qual razão o aludido pagamento não fora localizado no sistema CIEF. É preciso verificar, sobretudo, onde ele encontra-se alocado e se há a efetiva disponibilidade para a utilização no presente. E aí, quanto ao imposto do México, tá? Eu aproveito, e aqui, como eu resumi, o imposto do México, eu vou resumir, não vou ler meu voto, mas, de fato, em toda essa questão, ó, ele junta os comprovantes, se vocês olharem aqui com o consularizado lá pela embaixada e tudo mais, sendo que tem uma série de outros requisitos para aproveitamento desse imposto, que a DRJ também cita a legislação lá com os requisitos, sendo que ela parou nesse aí do fato dele não estar supostamente com a tradução juramentada. E aí eu estou aproveitando essa diligência também para ver se com relação a esse imposto do exterior, lá do México, cumpre com todos os requisitos estabelecidos em lei. Então, a diligência é basicamente para isso. Presidente. Está aberto aí, turma, para debate e esclarecimentos. Concorda com a proposta de doutor Marcelo? Então, posso escolher os votos, colega? Parece ser pertinente. Doutor Iagro, como voto? Relator. Doutor Dornelas? Só um momento. Doutora Carolina, quer a palavra? Eu acho que eu apertei para levantar a mão, mas demorou um pouco mais. Só um ponto. A gente não está sendo contraditório com o que a gente decidiu ontem? Que a gente não aceitou os documentos por conta da falta de tradução juramentada e consularização. Aqui a gente está dando nova oportunidade para eles juntarem, só esse ponto de reflexão. E aí, deixa eu aproveitar, Carol, tá? Deixa eu até aproveitar, porque eu já resumo, tá? Não é o caso aqui, mas tem um processo também 90 e alguma coisa de minha relatoria, que a gente não vai analisar agora, porque não tem pedido de sustentação. Mas é o mesmo contribuinte, e lá não tem, como é que fala? Estimativa, tá? Lá não tem essa discussão sobre DARF, o DARF que a gente está vendo aqui.
Lá é só essa questão do imposto no exterior. Lá eu estou negando provimento, já adianto, e por quê? Porque lá, de fato, o contribuinte só apresenta os comprovantes de retenção lá do México. Primeiro, os comprovantes não estão, de fato, como aqui também não estão com tradução juramentada, e eles também não estão com esse selo, tá? Com esse selo da autoridade mexicana e da Embaixada Brasileira. Então, lá eu estou negando provimento. Aqui eu realmente comecei a ficar meio que na dúvida, sendo que como tinha essa diligência, já tinha essa ideia da diligência baixar para ver onde é que estava esse DARF, eu aproveito, e aí essa questão de, tipo, se aceita ou não, a gente discutiria quando voltasse, entendeu? Eu sou sempre favorável. Ontem eu não me manifestei, assim, porque se for aquela questão lá do laboratório, né? Se você estiver referindo ao laboratório, quando você falou, Carol, que agora a gente está discutindo essa questão de maior ou menor, o Fernando até falou também, maior ou menor abrangência da diligência. Eu não manifestei porque o contribuinte só trouxe em recurso os rendimentos lá, né? Os informes. Quando baixa em diligência, eu sempre acho que quando baixa em diligência, deve fazer uma diligência maior. Porque assim, ó, por exemplo, talvez não sejam os jogadores que vão jogar no retorno, que baixar a diligência. Quando faz maior, você privilegia quem pensa de um jeito, quem pensa do outro. Então, eu sempre acho melhor fazer uma diligência maior e no retorno, que é quando realmente vai jogar a partida, e discute se vai aceitar aquela parcela porque foi apoiada em documento que foi juntada posterior ou não. A ação, Carol, ela diz que quando o país lá de origem da retenção, quando o contribuinte demonstrar que a legislação do país prevê, né, a retenção, dispensa a tradução. Então, assim, de fato, talvez a tradução não seja nem necessária, entendeu? O Fernando levantou a mão e depois o Iago. Doutor Fernando, por favor. Eu só questiono o relator a necessidade de submeter essa validade jurídica do que consta no processo à unidade de origem. Não vejo o menor sentido nisso. O relator e nós aqui do colegiado avaliaríamos se o que já está reunido no processo em relação a esse posto supostamente retido ou pago no México, se cumpre os requisitos, se não cumpre. Não, veja, não, sim, Fernando, eu não estou pedindo para a origem fazer isso aí, não. Porque, veja, tem uma série de requisitos. Se o imposto foi no limite do que ele apurou aqui, né? Se está declarado, se ele declarou os rendimentos. Assim, a diligência nesse sentido é para ver se cumpre todos os requisitos, entendeu? Eu não estou pedindo para a origem se manifestar sobre tese jurídica, não. É para ver os outros requisitos do aproveitamento da retenção, do imposto retido lá. Doutor Iago? Eu confesso que o ponto levantado pela doutora Carol Maria Carolina me deixou preocupar também. Assim, a gente tem que ter esse cuidado aí de diferenciar uma coisa da outra. Né? Eu precisava entender um pouquinho melhor aqui só. Na verdade, esses documentos já foram trazidos, né, em sede na manifestação de conformidade, né, Marcelo? Qual documento, Iago? Do exterior ou do DARF? Não, do exterior. Já. E ele havia sido negado por não havia sido consularizado, é isso? Não, consularizado foi, porque não tem tradução juramentada. A legislação diz que a tradução juramentada pode ser dispensada, entendeu? Isso de fato existe. Então, talvez todos ficassem mais confortáveis se você tirasse do seu voto essa frase que fala: além disso, deve a unidade de origem intimar o contribuinte a apresentar toda a documentação necessária para comprovar que o imposto retido no exterior é passível de compensação. Então, a gente restringiria a diligência aos documentos que já estão nos autos, como sugerido pelo doutor Fernando. Não, tá, tudo bem, pode ser. Aqui eu botei, tá, só porque, assim, tem um dos requisitos, salvo engano, para você aproveitar o imposto, a respectiva, você tem que apurar aqui, ter declarado aqui a receita, né? Eu não sei se tem, eu confesso que eu não lembro agora, se tem DPJ nos autos.
Mas, tipo assim, a unidade de origem tem a DIPJ do contribuinte, Sim. né? De fato, não é nem... Eu posso tirar isso aí, acho que não... Não sei, é só uma sugestão. Não, é minha redação padrão de diligência, tá? Por isso que tá aí. Mas o foco não é isso, não. De fato, assim, talvez não tenha nem o que ser intimado, o que ser apresentado. Doutor Dornelas? Desculpa a insistência, estou tomando tempo de vocês aí, talvez. Veja só, a preocupação da coerência, ela realmente é muito pertinente. Mas veja só, o que eu quero fazer uma reflexão com vocês, com o colegiado, e aí a gente pode dar sequência, é o seguinte, uma vez decidido diligência, eu não vejo por que a gente ter essa preocupação e não pedir ao contribuinte que ele faça uma instrução complementar. Porque a diligência serve para isso também, não serve só para a unidade de origem falar alguma coisa de acordo com o sistema dela. Porque é o seguinte, possa ser que nós jogadores que estamos aqui, nós 8, a gente não esteja aqui quando voltar esse processo. Aí a gente limita, porque limita a questão. Porque se essa preocupação, se a gente deixa de ter essa preocupação, a gente vai, uma vez convertido, vamos aproveitar a diligência, já que está lá mesmo, então já faz aquilo outro. Quando volta, aí cada um tem sua posição, a gente vai discutir se aceita ou não aceita documento, por isso, aquilo outro, depende da posição de cada um. Porque essa preocupação da gente engessar o processo administrativo, não permitir que se faça instrução, eu acho isso muito ruim para quem é um jogador administrativo. E compreendo a questão da coerência e tentar direcionar por aí. Uma vez decidido que pela diligência, por que não fazer ela um pouco maior, de acordo com as sugestões do colegiado? Aí volta, a gente decide se aceita ou não aceita o documento. É que você não acha, Dornella, só fazendo um contraponto, quando eu falo para intimar o contribuinte para apresentar toda a documentação necessária para comprovar o imposto retido no exterior, eu estou pedindo para ele fazer a instrução probatória que ele tinha que fazer desde a primeira instância, né? Eu acho muito o caso, tá? Que não é o caso aqui, mais uma vez, aqui é uma redação, eu botei uma redação padrão que eu uso para diligência, eu posso tirar isso aqui de uma boa. Sabe por quê, Carol? Porque assim, se a gente decide para diligência, o relator se convenceu, o colegiado na sequência, que houve uma verossimilhança das alegações do contribuinte, que às vezes precisa de uma prova complementar mesmo, entendeu? Essas provas não ficam somente no sistema da Receita. Pode ser que aconteça isso. Então, se a gente começa a engessar demais o processo administrativo, a gente vai ficar sempre preocupado com isso aí, que eu acho desnecessário. Mas não é de engessar, assim, ó. A gente tem que ter em mente que nós estamos tratando aqui de pedido de restituição, repetição. O contribuinte tem que fazer a prova dele. Não é a diligência que vai aperfeiçoar a prova que foi feita de forma deficiente. A instrução mais uma vez, a gente está discutindo isso aqui em tese, tá? Pois é. Não é o caso concreto aqui. Isso é em tese. Eu estou tentando entender qual foi o motivo da não aceitação do pagamento do México. Da DRJ, falta tradução juramentada. O contribuinte vem e diz, não precisa de tradução juramentada porque ele está consularizado. Então, a gente pode julgar. Não, mas veja, tem uma dúvida, tudo bem, pode, mas tem uma dúvida do DARF. E veja, tem outros... Sim, tu vai baixar por causa do DARF, então. E aí, a diligência principal é o DARF, tá? Eu quero saber onde é que está esse DARF, onde é que está esse pagamento. E aí, a minha diligência no imposto exterior foi uma preciosidade no sentido de que a DRJ vem e diz, para você usar o imposto exterior, precisa de 4 requisitos, salvo engano. Sim. Ela, quando chegou no segundo, não viu a tradução juramentada e parou, não posso aceitar porque não tem tradução juramentada. O que é que eu estou fazendo aqui? DRJ, me diga onde é que está esse DARF aqui, esse pagamento aqui de 300 alguma coisa mil. Aproveite e veja se com relação ao imposto exterior cumpriu todos os requisitos. É só para isso, tá? Esse negócio de apresentar documentação, mais uma vez, eu vou ter que... Tá um negócio genérico que eu uso nas minhas diligências, mas eu posso tirar. Aqui a diligência é achar o DARF
e ver se o imposto no exterior, para além dessa questão da ausência de tradução, cumpre com os demais requisitos exigidos, que não foram analisados porque parou no primeiro, num step anterior. Entendi. É isso. O caso aqui é isso. No caso aqui concreto, Iagro, por que não solicitar, se a gente entende que... Mas não precisa, tá, Dornelas? Aqui nesse caso concreto a gente não precisa. Tá. A gente está discutindo em tese, quando a gente vai baixar em diligência, se seria prudente ou não fazer isso. Mas não aqui no caso concreto. E eu concordo, Dornelas, com tudo que você falou, tá? Apesar de não ser aplicável aqui. O caso eu também acho que, assim, é porque imagina, aí você fala, por exemplo, a Carol fala, não, mas eu não aceito que, no caso em tese, tá? Mais uma vez, não é isso aqui. Eu não aceito, eu não acho que a diligência deve pedir para o contribuinte apresentar isso aqui. Mas se Dornelas vem e fala, mas eu acho que é importante isso aqui, e eu acho, beleza, vamos pedir isso aqui, porque, tipo, a gente está em dúvida se pede ou não, e vai baixando a diligência, pede. Aí quando voltar, e se aquilo lá comprovar de fato o crédito, eu duvido que a Carol que disse que não precisava, ela vai negar o crédito, porque o crédito está comprovado com base no documento que ela não achava que não era juntado. Porque eu entendo assim, porque quando a gente... Contigo, eu juro que eu não vou mais tomar tempo de vocês. Estou insistindo porque é o seguinte, eu sou voto vencido, então eu estou querendo... e vocês são todos turma nova, então a gente veio de um entendimento... Esse entendimento aqui é novo na turma. A turma não tinha esse entendimento. A turma aceitava os documentos. Então é novo na turma. Eu fico sozinho no entendimento que a gente já... Mas é normal isso acontecer. É normal pela rotatividade. Quando nós estamos frente a um pedido de restituição ou compensação, isso quer dizer que tem um pagamento indevido, tem um recolhimento maior nos cofres públicos. Isso não é dinheiro da União, em tese. Em tese, né? Em tese, claro que em tese. Então, porque se a União fica com dinheiro que não é dela, isso é um lucro-completamento, né? Isso está errado. Então, assim, e começar a engessar em busca dessa verdade real, dessa questão, acaba engessando o processo administrativo. Muitas vezes, gente, eu sei que tem a regra dos 16, mas muitas vezes o contribuinte não tem advogado no começo, vai ter advogado no recurso. Aí a gente começa a engessar e acaba perdendo sentido o processo administrativo. Mas, enfim, eu só estou querendo dizer, enfatizar essa questão eu fico muito sensível na questão do crédito, quando se busca um crédito creditório, porque é um dinheiro que, em tese, não é da União. Em tese. Então, às vezes, o contribuinte ele perde a oportunidade porque prescreveu, porque o entendimento que restringiu alguma coisa que ele fez mal feito, ou teve um equívoco, enfim. É por isso a minha insistência e por isso essa sensibilidade. Mas eu juro que eu não vou mais tocar nesse assunto sobre isso, não. Quando eu for relator, eu peço, quando for relator, eu compor para as conclusões. Mas aqui eu mudo, tá, Carol? Porque aqui não é preciso, não. Então, colegas, o resultado não foi proclamado ainda. Então, doutor Iagro, o senhor ratifica? Acompanha o relator? Eu acompanho pela diligência, né, mas pelas conclusões. Essa questão de trazer os novos elementos em relação aos documentos... Não, eu vou tirar. Ele vai tirar. Vai excluir. Ah, você vai excluir? Então eu acompanho o relator. Doutor Dornelas? No caso aqui eu acompanho também, né, Marcelo? Porque não é necessário. Não é necessário. Ok, eu acompanho também. Doutor Lisandro? Um relator, presidente. Não entendi, doutor Lisandro. Um relator. Pois não. Doutor Marcelo é o relator, doutor Fernando? Eu ainda fico um tanto desconfortável em pedir à unidade jurídica para se manifestar contra o cumprimento dos requisitos do imposto retido na fonte. Já que a própria DRJ já se manifestou em relação a isso, pedir à unidade jurídica que se manifeste por algo que a DRJ já o fez, caberia a gente só apenas refutar isso ou não, o argumento da DRJ ou não. Eu fico desconfortável. Eu não nego a diligência em função da sua necessidade e em razão do DARF, mas pedir a unidade jurídica para se manifestar em relação a documentos que já estão no processo, já foram analisados pela DRJ, eu realmente não me sinto confortável. Veja, deixa eu tentar explicar mais uma vez, talvez não tenha sido claro. São 4 requisitos para o aproveitamento do imposto.
A unidade de origem verificou o primeiro cumprido, o segundo não cumprido. Não olhou o terceiro e o quarto. A DRJ chegou, primeiro cumprido, segundo não cumprido. Não olhou o terceiro e quarto. Aqui, para mim, o segundo, que a origem e a DRJ disse que está não cumprido, para mim está cumprido. Eu poderia até, inclusive, dar provimento. Sendo que eu vou baixar em diligência por uma outra coisa. O que é que eu estou fazendo? Unidade de origem, o terceiro e o quarto, e ninguém se cumpriu até agora. Está cumprido? É isso que eu estou pedindo, entendeu? Não teve manifestação da DRJ sobre o que eu estou pedindo, não. Eu acompanho pelas conclusões, presidente. Doutora Maria Carolina? Acompanho o relator. Doutor Eduardo? Com o relator, presidente. Eu também vou acompanhar o relator. Então, ele vai ficar assim, ó. Resolve os membros do colegiado por unanimidade de votos em converter o julgamento de diligência com remessa do processo unidade de origem. Nos termos do voto do relator, acompanhou pelas conclusões o conselheiro Fernando Belcher da Silva. Ao patrono, doutor Gabriel, esse resultado vai ser replicado no processo 93. Tá ok? Tá perfeito. Tá perfeito. Obrigado, doutor Gabriel. Obrigado a você, jogadores. Obrigado. Doutora... Então, doutora Ana, patrona do próximo... Boa tarde, doutora Ana, bem-vinda. Boa tarde a todos. Com a presença da senhora, então, a senhora é patrona do processo número de ordem 94, 1088... E 95 também. 94 e 95. Eu vou complementar. O processo 94, número 10829-957/2016-51. Recorrente é a Shell Winners do Brasil ainda, Indústria Comércio Limitada, interessado em Fazenda Nacional. O 95 está sob minha relatoria, mas é um repetitivo. Então, o que for decidido do 94 vai se espraiar ao 95. Com a relatoria, segue o doutor Marcelo. Boa tarde, doutora Ana. Tá, eu imagino que a doutora estava aqui ouvindo, né? E eu faço a mesma sugestão. Também estou propondo esse processo para retornar à origem, tá? Então, assim, posso fazer essa proposta de diligência. Caso fique vencido, a gente pode voltar para o julgamento. Mas esse aqui, tá, colegas? E aqui eu já peço licença para seguir no meu voto. Eu explico o que é que aconteceu no meu voto. Tá bem curtinho. O que é que aconteceu aqui? Aqui o contribuinte pagou 2 milhões e alguma coisa num DARF de uma estimativa, deixa eu até olhar o período para ser mais preciso, maio de 2009. Depois ele verificou que estava errado, diminuiu, retificou inclusive, DCTF, diminuiu esse débito para 1.200.000 e alguma coisa. O que acontece? Quando a unidade de origem foi olhar, viu que as informações do DCTF e da DIPJ não estavam batendo. Mais especificamente o quê? A DCTF do contribuinte não informava que ele apurava as estimativas levantando os balanços e balancetes lá. E a DIPJ tinha essa informação. Se vocês olharem, tá aqui, ó. No início do voto, ó, eu boto aqui, tá, o que está no despacho decisório lá eletrônico, justificativa, não reconhecido o direito creditório. Observação. A apuração informada na DIPJ não condiz com débitos declarados em DCTF para o ano calendário. Apesar das declarações retificadoras terem sido entregues aproximadamente na mesma época, adicionalmente, as declarações divergem quanto à utilização de balancete de redução/suspensão. Não é possível concluir pela liquidez e certeza do crédito. Aí a DRJ, eu copio também, tudo o fundamento da DRJ é isso aqui, tá? Que eu trouxe. A única coisa que eu botei aqui em reticências são as telas só da DCTF e da DIPJ, porque é exatamente dizendo isso. Na DCTF tem lá, levantamento, blá, 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 não. Mas na DIPJ tem, sim. Aí a DRJ vem e diz, com base na análise do processo administrativo, podemos verificar que a autoridade fiscal não homologou a DECOMP, alegando que a apuração informada na DIPJ não condiz com os débitos declarados da DCTF, bem como alegou que as declarações divergem quanto à utilização de balancete de redução/suspensão, não podendo se concluir pela liquidez e certeza do crédito pleiteado. Analisando a DCTF, entregue em 5/12, relativo ao mês de maio, podemos verificar que em dados iniciais, a manifestante colocou a opção não para o campo. O PJ levantou o balanço para balancete de suspensão no mês, conforme abaixo demonstrado, que eu não trago aqui, está no relatório.
Por outro lado, analisando a DIPJ entregue, podemos observar que a manifestante declarou que apurou a base de cálculo da RPJ do mês de maio de 2009 com base em balanço, balancete de redução, suspensão. Das conclusões, com base na análise da CTF e da IPJ, podemos verificar que as duas declarações informaram o valor devido de RPJ no montante de 1.200. Contudo, a autoridade fiscal não homologou a DECOMP sob a alegação de que a porção de RPJ nas declarações é divergente. Assiste razão a autoridade fiscal quando afirma que as declarações divergem quanto à utilização do balancete de redução/suspensão ou receita bruta, uma vez que a manifestante declara na CTF que apurou o RPJ com base na receita bruta. E, por outro lado, declara na IPJ que apurou o RPJ por meio de balancete de suspensão. E aqui eu trago, está logo no início do meu voto, se alguém tiver observado, esse julgamento da DRJ não foi unanimidade, se deu por maioria, e o julgador, inclusive, que restou vencido, ele fez declaração de voto, que eu reproduzi aqui. Isso aqui nas palavras do autor fiscal Sansão Inglês. A apreciação do mérito não pode se pautar exclusivamente por formalidades em preenchimento de declarações, devendo sempre ser examinada a verdade material. Não me parece que a divergência na forma de apuração da estimativa seja motivo para afastar o exame da verdade material. E, se for o caso, reconhecer a eventual existência de direito creditório. E aqui também, só para complementar uma outra informação, o contribuinte traz, tá, a planilha com a apuração do imposto no mês de maio, traz a documentação, tem um recurso voluntário para apresentar as mais de mil páginas de documentos para demonstrar exatamente que esses balanços/balancetes levariam a essa redução do montante devido lá para o mês. Então, aqui eu também estou propondo, e aqui eu fiquei em dúvida também, o meu voto da diligência, tá? Não sei se seria dar um provimento parcial, enfim, mas eu estou propondo uma diligência para que o que eu quero aqui em tese na verdade, que isso aqui seja analisado, superando essa questão do equívoco. É isso, presidente. Não, parece, mas uma proposta de diligência de Dr. Marcelo. Para falar, para esclarecimento e debate, sim. Aqui é um caso típico de diligência, né? Houve um formalismo só na DPJ, na DCTF, lá onde não foi, a palavra não, isso não pode ser óbvio se a análise do crédito. Né? Eu acho que é um caso clássico de que a gente tem que determinar diligência e verificar e conformar erro de fato. Né? Tem o Fernando também presente. Doutor Fernando? Obrigado, presidente. Já lidamos com casos, pelo menos eu, em que o contribuinte, passado prazo para apresentação da DPJ regular, apresentou a DPJ, e depois retificou a DPJ, depois passou para uma auditoria interna e verificou se apurasse as estimativas para o balanço, balancete de redução, de suspensão e redução, teria pago menos do que o inicialmente informado na DPJ original, informado na DCTF original. Ou seja, no ano seguinte, encerrado o ano calendário, o contribuinte resolve mudar de opção de balanço, balanceio de suspensão e redução, ou de receita bruta, para balanço, balanceio de suspensão e redução. Eu vejo que ele instruiu a manifestação de conformidade com a DPJ retificadora. Então, nessa retificadora, que foi a empregada para fim de instrução do primeiro recurso, ok, aqui está aparecendo que sim, é balanço, balanceio de suspensão e redução, mas qual foi a primeira opção? Nesses casos, eu tenho negado o provimento, e há precedentes, inclusive, também dessa turma mesmo, no relatado pelo conselheiro da turma, o Fernando Brasil, de que não se admite uma troca de opção encerrado o período de apuração. E no caso que eu trabalho, eu não tenho todos os elementos, eu não tenho como ver todos os elementos do processo aqui em poucos minutos, né? Mas eu estou vendo aqui um indício de uma DPJ retificadora. Indício não, isso é fato, a DPJ retificadora. O que essa DPJ retificadora modificou em relação ao original, eu não sei. Eu teria que ver o original para comparar. Essa troca de opção de receita bruta para balanceio de suspensão e redução, ela necessariamente vai gerar diferença, mas quando isso foi feito? Não se pode admitir uma troca de opção a qualquer tempo. Enfim, nesses casos, eu tenho negado o provimento. Quando configurado que o que se revela nos autos é uma troca de opção a destempo. Mas essa informação
Não está assim, não, ela não é clara, entendeu? Não tem como saber aqui, não. A gente pode pedir a própria diligência, a gente pode pedir para que seja verificado isso, né? Se Pode. houve realmente a troca de opção, não tem. O que não dá é assim, a gente pressupor que houve isso e aí querer interferir também. Eu não tenho também os elementos para isso. Eu tenho a gente tem falado isso várias vezes já. Eu tenho por diretriz pautar. Sempre que o relator propõe uma diligência, assim, claro, a gente tem discutido isso, mas assim, o relator que teve mais tempo de debruçar sobre o processo, eu leio o processo. Né? Depois, se na hora de Eu for. posso pedir para a origem, inclusive, botar a original, a da IPJ original. Não, pede para ele, não precisa nem juntar, pede para ele verificar se houve troca ou não, se, entendeu? Alguma coisa assim, se está caracterizado o erro de preenchimento, porque o que chama muita atenção aqui nesse caso é a declaração de voto da DRJ, em que ele carrega nas tintas ali, olha, foi um erro de preenchimento da DPJ, um erro formal não poderia fazer isso. Como a gente não tem esse elemento aqui, a gente não. Até para. Imagina assim, é uma acusação mais séria, dizer assim, olha, eu estou retroagindo aqui para fazer uma opção para encobrir um pagamento menor estimativa, quer dizer assim. E o que não foi nem alegado pela DRJ, né? Que tinha essa informação, porque a DRJ podia ter pegado a original. Então, assim, a gente manda em diligência, a gente baixa em diligência para que seja demonstrado isso. Né? Se na diligência for comprovado, olha, o contribuinte já tinha opção o lucro real anual com base na receita bruta, aí tudo bem, se vai voltar na informação fiscal, a gente vai decidir. Então, por esse motivo que eu entendo que a diligência, nesse caso, ela nos dá segurança para decidir isso. Só, não querendo polemizar mais sobre esse assunto. Eu só chamei a atenção disso porque, inclusive, a própria DRJ aponta a inconsistência entre a informação da DCTF com a da DPJ. Dá a entender, porque, no final das contas, a DCTF é entregue no curso do ano calendário. E a DPJ depois, e ainda assim ainda tem uma retificação aqui. Ou seja, há indícios de troca de opção, não estou afirmando nada, só estou chamando a atenção para essa possibilidade que, em se configurando casos assim, eu nego o provimento. Tá, eu estou, inclusive, anotando isso aqui, eu vou botar isso, tá, no voto, para ser analisado, ser verificado isso aí. Posso escolher os votos, Fred? Doutor Iago, como voto? Com o relator. Doutor Dornelas? Com o relator. Doutor Lisandro? Com o relator. Doutor Marcelo, relator. Doutor Fernando? Relator. Perdão. Doutora Maria Carolina? Com o relator. Doutor Eduardo? Com o relator, presidente. Eu também vou acompanhar o relator, eu voto que nem o senhor, doutor Fernando, e que nem o doutor Fernando Brasil também, mas nesse caso aqui também eu também não tinha essa certeza toda. Então, doutora Ana, fica proclamado aqui o resultado do processo de número 94, que vai se replicar no 95. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento converter o julgamento de diligência com remessa do processo à unidade de origem nos termos do voto do relator. Está bem. Ok, doutora? Perfeito, muito obrado. Uma boa tarde a todos. Obrigado, doutora. Boa tarde, bom trabalho. Nayara, a doutora Lívia, você fez a convocação da PFN para o processo 96? Vai ser o doutor João que vai entrar no lugar dela. Pode convocá-lo, por gentileza. Ok.
Olá, doutor João, boa tarde. Boa tarde, presidente. Bem-vindo mais uma vez a essa turma, doutor João. Obrigado. Com a sua presença, então, aí, para acompanhamento, eu vou apregoar o processo de número de ordem, processo número de ordem 96, É o item 96 da pauta, presidente. Isso, 96, 15.540, 720, 119, barra 2018/08, recorrente é a líder comercial de café, importação e exportação, interessado, Fazenda Nacional, de relatoria de doutor Eduardo, tem a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde, doutor João. Bem-vindo novamente. Presidente, está na pasta T, minuta do voto. Trata-se de recursos voluntários interpostos pelos sujeitos passivos Eduardo Vieira, Fábio Luiz, Silvio Luiz, em face de acordo da RJ, que julgou improcedentes as impugnações apresentadas, mantendo integralmente o crédito tributário. Referido crédito tributário foi constituído para exigir RPJ e CSLL relativos aos fatos geradores do primeiro e segundo trimestre de 2013, decorrente de suposta infração correspondente à contabilização de custos com base em documentos inidôneos, pelo contribuinte líder comercial de café, importação e exportação Eireli. Por bem sintetizar a controvérsia, adoto parte do relatório, o presidente não acorda no recorrido. Então, aqui, um auto de infração de IRCS, primeiro e segundo trimestre de 2013, decorrente de glosa de custos, por comprovação inidônea da pessoa jurídica líder, foi aplicada a multa qualificada e majorada de 225%. Então, alega a fiscalização que a empresa líder, sediada Avenida Amintas Osório de Matos, sonegou tributos mediante a utilização de notas fiscais inidôneas, aumentando consideravelmente seus custos. Essa empresa, juntamente com profissionais de empresas do ramo cafeeiro nos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais, em cumplicidade com empresas de fachada do estado do Rio de Janeiro e auditores fiscais desse estado, participou de um complexo esquema fraudulento no mercado de café. Esse esquema fraudulento mirou inicialmente tributos estaduais e ICMS, porém as informações trazidas comprovam fraude da legislação tributária federal. Dessa forma, esclarecem as apurações efetuadas no curso da presente ação fiscal. No ano calendário de 2013, o contribuinte optou pelo regime de tributação do lucro real, apuração de IRCS trimestral, de acordo com o DIPJ 2014. Foi declarada a inaptidão das empresas Menorá e Sotéria, supostas fornecedoras da líder, uma vez se verificou que as sociedades não funcionam nos endereços informados aos sistemas de Receita Federal do Brasil. A Secretaria de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro desativou a inscrição de Menorá perante o Cadastro Geral de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro, com efeitos a partir de 15 de julho de 2009. Em consequência, qualquer documento emitido pelo estabelecimento passou a ser considerado inidôneo para todos os efeitos fiscais, a partir da data indicada. A Superintendência de Arrecadação da Cefaz do Rio tornou pública a desativação da inscrição da Sotéria perante o Cadastro Geral de Contribuintes do Estado, através do edital 3 de 2014, publicado no Diário Oficial em 13 de janeiro de 2014. Em 11 de maio de 2015, a Cefaz do Rio publicou o edital 5 de 2015 para retificar a data a partir do qual ficou considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, qualquer documento emitido pela Sotéria. Por sua vez, a Superintendência Regional da Fazenda do Estado de Minas Gerais publicou ato declaratório para comunicar que também foram declarados ideologicamente falsos todos os documentos autorizados e emitidos pela Sotéria a partir de 16 de março de 2010. A inexistência de fato das empresas listadas acima, supostas fornecedoras da impugnante, é um dos elementos do modus operandi para a prática de fraude fiscal que se encontra descrito em denúncia apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo no âmbito do que se chamou Operação Robusta e disponível para consulta pública no site do órgão. E aqui ele traz o link, foi publicada a denúncia. Relata a denúncia que as empresas de fachada serviam simplesmente para gerar crédito de ICMS com a emissão de notas frias e que os valores eventualmente transferidos a elas eram imediatamente repassados para os fornecedores de fato. Detalhe ainda que o auditor fiscal estadual Eduardo Vieira, mediante propina, era responsável por chancelar as notas fiscais emitidas pelas empresas, conferindo-lhes a aparência de legalidade. Na esfera tributária federal, uma vez declarada a inaptidão das empresas e idoneidade dos documentos fiscais, fez-se necessário analisar as transações comerciais supostamente realizadas pelas mesmas. Assim, a contribuinte líder foi intimada a prestar esclarecimentos relativos ao pagamento das notas fiscais de venda de sacas de café emitidas no ano de 2013 pela Menorá, tendo sido fornecida planilha com relação ao contribuinte. Então, aqui, presidente, eu vou trabalhar melhor os argumentos no meu voto, mas basicamente houve a intimação para comprovação
da efetividade dessas operações, com menor isotéria. Tá? O contribuinte líder não se manifestou na fiscalização, então foi apurado via acesso direto ali, né, as informações contábeis e feito o lançamento com multa por conta do não atendimento às intimações. Ao final do TVE, a fiscalização atribui responsabilidade tributária a outros sujeitos passivos com fundamentos no artigo 124, 1 e 2 e 135.3 do CTN. Aqui eu trago a relação das pessoas físicas que foram aí imputadas, né? Mas, na verdade, aqui só foi apresentada impugnação e recurso por Fábio Luiz, Eduardo Vieira e Silvio Luiz, que são os 3 últimos aqui. Tá? Com relação aos 3 primeiros e com relação à própria contribuinte líder, não foi apresentada impugnação e nem recurso. Intimados no lançamento, apenas os responsáveis Silvio Luiz, Fábio Luiz e Eduardo Vieira apresentaram suas impugnações, essas defesas foram julgadas improcedentes pela DRJ. Trago aqui o acórdão. Inconformados os responsáveis Silvio Luiz, Fábio Luiz e Eduardo Vieira interpuseram recursos voluntários, alegando em síntese aqui, eu também não vou reler, porque eu vou trabalhar argumento por argumento no voto. Tá? Então, partindo aqui para o voto, presidente, já que é só acompanhamento, presentes os pressupostos formais, conheço os 3 recursos voluntários. 1. Preliminar de nulidade. Ausência de prova de compartilhamento de informações entre o Ministério Público do Espírito Santo e a Receita Federal. Preliminarmente, os recorrentes alegam que o procedimento de fiscalização e as autuações seriam nulos, pois baseados em provas ilicitamente compartilhadas pelo MP com a Receita Federal, que estavam em processo criminal com segredo de justiça. Como mencionado, trata-se de autos de infração lavrados para exigência de IRCS decorrente de glosa de custos deduzidos por meio de notas fiscais inidôneas emitidas pelas pessoas jurídicas menorais e sotérica. Segundo a fiscalização, as supostas operações de compra e venda entre a contribuinte líder e as referidas pessoas jurídicas estariam abrangidas na Operação Robusta, deflagrada pelo MP do Espírito Santo. Essa operação teve grande repercussão, levando o MP a informar expressamente em seu portal na internet o oferecimento da denúncia e a sua aceitação pela 6ª Vara Criminal de Vitória. Trago aqui o print da própria página do MP. Na própria página do MP do Espírito Santo foram disponibilizadas à população em geral a denúncia criminal e a decisão judicial citada. Analisando o TVF e os elementos trazidos pela fiscalização, não verifica a utilização de qualquer outro arquivo referente ao processo criminal, além da denúncia e da decisão judicial que aceitou, ambas disponibilizadas publicamente. Sendo assim, não há que se falar em compartilhamento indevido por ausência de decisão judicial, pois a fiscalização apenas utilizou informações de conhecimento público para iniciar o procedimento fiscal de sua competência. Portanto, rejeita preliminar. Próximo tópico. Acepções de prova emprestada, sua utilização nesse caso, informações externas somente contextualizaram a autuação, sem servir diretamente para a construção do crédito. Ainda em preliminar, os recorrentes alegaram que o procedimento de fiscalização e as autuações seriam nulos, uma vez que não poderiam ter se fundamentado nessas provas emprestadas, denúncia e decisão judicial que aceitou, pois formados unilateralmente pelo MP do Espírito Santo. Segundo Fabiano Del Padre Tomé, a expressão prova emprestada no âmbito do processo tributário assume 2 acepções. Primeiro, como forma de designar a utilização de uma prova produzida no outro processo, prova emprestada processual. E segundo, para significar as informações fornecidas por qualquer das fazendas públicas obtidas por meio de procedimentos fiscalizatórios por elas realizados, prova emprestada tributária. Referida distinção é fundamental porque, no segundo caso, a previsão expressa no sentido de que os entes tributantes devem prestar assistência mútua para a fiscalização, artigo 199 do CTN. Nesse sentido, este CAF possui jurisprudência admitindo amplamente a utilização de elementos obtidos pelos fiscos estaduais compartilhados com a Receita Federal, assegurado contraditório tanto no processo administrativo em que a prova foi produzida, quanto naquele em que essas provas serão utilizadas. Trago aqui a jurisprudência. Já no caso de prova emprestada processual, uma vez que a origem da prova não é outro ente tributante, entende-se que a sua utilização é mais restrita. Trago aqui doutrina, no sentido de que os requisitos para a utilização dessa prova é que ela tenha sido produzida sob contraditório e que as partes cujos interesses são contraditórios pela prova emprestada tenham participado desse contraditório. Aqui eu trago trabalho doutrinário, procurador da Fazenda, Dr. Daniel Zanetti. Deverá o contribuinte ter tido a oportunidade sobre a prova pronunciar-se no processo onde originariamente surgida e utilizada.
Partindo para o caso concreto, fica evidente que aqui se discute a utilização da primeira acepção de prova emprestada processual. Como visto, a fiscalização não utilizou elementos produzidos em processo administrativo fiscal estadual. No limite, as únicas informações decorrentes dos fiscos estaduais seriam as declarações de inaptidão na Menorá e da Sotéria, também disponíveis publicamente, mas sim informações extraídas da denúncia apresentada pelo MP e da decisão judicial que aceitou. Cabe avaliar, portanto, como essas informações foram consideradas nesse caso, a fim de avaliar a sua licitude. Conforme consta desse PAF, em 10 de outubro de 2018, anos após a denúncia, foi lavrado o termo de início. Aqui eu destaco que, por mais que a fiscalização tenha se valido dessa denúncia para iniciar uma fiscalização, ela não se valeu dessas provas para fundamentar a constituição do crédito. Na verdade, ela começou um procedimento de fiscalização, intimou o contribuinte para que comprovasse a efetividade das operações de aquisição, e o contribuinte não se manifestou. Tá? Então, por conta disso, eu estou rejeitando essa preliminar de utilização de prova emprestada para a constituição do crédito. Esse ponto vai ser importante porque eu analiso também a responsabilidade com base nessa prova emprestada final. Tá? Mas, para fins de nulidade, eu entendo que não ficou caracterizado. Mérito, preliminar de mérito, ausência de decadência, que o contribuinte pede no final do recurso, né, que haveria prescrição, ele fala tem prescrição. Eu estou analisando, mas não há prova do recolhimento antecipado, então eu estou indeferindo. Mérito, legitimidade da autuação e das multas. Aqui eu estou mantendo tudo. Com relação às multas, vale destacar que não houve a única alegação de inconstitucionalidade. Tá? Então, não se alegou falta de prova, não se alegou falta dos requisitos, não se contestou a multa nos termos da lei. Se contestou tão somente com relação a eventual confisco. Então, por conta disso, eu não estou tecendo maiores considerações aqui sobre multa qualificada, enfim. Então, eu estou mantendo o crédito integral. Responsabilidade tributária dos recorrentes, tentativa de utilização de prova emprestada processual sem os requisitos necessários. A respeito da responsabilidade tributária, os recorrentes se insurgiram alegando que seria ilegal a aplicação do artigo 124.1 do CTN, pois interesse comum, citado no dispositivo, é interesse jurídico, pressupõe a prática conjunta do fato. No caso do recurso do responsável Silvio Luiz, a alegação também seria ilegal a responsabilidade de contador por sonegação de cliente. Como se verifica pelo TVF, a responsabilidade foi atribuída aos recorrentes com fundamentos do artigo 124.1 e 135.3 do CTN, com base nos seguintes argumentos. Aqui eu trago a fiscalização foi bem sucinta com relação a cada responsável, né? Mas acerca dos três aqui que contestaram, então, Fábio Luiz participou intensamente do esquema de fraude, simulações de compra de café através das empresas Menorá e Sotéria, sendo um dos verdadeiros donos dessas empresas. Se utilizou de laranjas para a criação das mesmas, pagando a quantia média mensal de R$ 3.000 para cada um, conforme consta de declaração prestada à MP do Espírito Santo. Eduardo Vieira seria o auditor fiscal responsável por chancelar os documentos de arrecadação, as notas fiscais inidôneas nas saídas interestaduais. E Silvio Luiz seria sócio com poderes de administração da Sotéria durante um período, quando depois transferiu essas contas. E teria relação de parentesco também na verdade, Silvio Luiz seria o contador responsável por engendrar a fraude. Os termos de responsabilidade tributária fazem referência ao próprio TVF, demais documentos, sem acrescentar qualquer outra descrição ou análise. Aqui eu falo sobre os requisitos do 124 e 135, mas eu vou, na verdade, vou para a página 16, que é onde eu justifico, de fato, por que eu estou excluindo a responsabilidade dos três, tá? No caso do recorrente Fábio Luiz, a fiscalização sustentou que ele teria participado de fraudes e simulações de compra de café através das empresas Menorá e Sotéria, sendo um dos verdadeiros donos dessas empresas. Nesse sentido, teria se utilizado de laranjas para a criação dessas pessoas jurídicas. O recorrente Eduardo Vieira seria a autoridade tributária que visou todos os documentos de arrecadação, de acompanhamento obrigatório às notas fiscais inidôneas, nas saídas interestaduais. Além disso, conforme denúncia, teria sido apreendida na residência desse auditor fiscal uma caixa contendo 63 unidades de espelhos emborrachados da Sotéria. O recorrente Silvio Luiz teria sido sócio direto da Sotéria até 2011, quando teria transferido suas cotas para a Márcia da Silva, interposta pessoa, ainda seria o contador responsável por criar a Menorá e a Sotéria.
Nesse ponto, entendo que a fiscalização deveria ter analisado com mais cuidado e profundidade a presença dos elementos necessários para a configuração das hipóteses do artigo 124.1 e 135.3 do CTN. Como se verifica da autuação, a responsabilidade foi fundamentada exclusivamente em elementos citados na denúncia do MP do Espírito Santo, a qual se baseou, por sua vez, no procedimento investigatório criminal, PIC 6/2012, conduzido por aquele órgão. Como se sabe, os elementos obtidos em investigação preliminar, seja ela um inquérito policial ou uma investigação conduzida pelo MP, não se qualificam especificamente como prova, pois produzidos em regra sem a garantia do contraditório. Na verdade, as informações obtidas se qualificam como elementos informativos, distinção fica clara após a reforma da Legislação Processual Penal de 2008, com a nova redação do artigo 155 do CPP. Inclusive, com base nesse dispositivo legal, passou a ser vedada a condenação com fundamentação exclusiva nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas, cita a jurisprudência da STJ. Segundo o artigo 197 do CPP, até mesmo a confissão deverá ser confrontada com as demais provas do processo, devendo ser cotejada com outros elementos produzidos em contraditório. Com ainda mais razão, serão confrontados ao longo do processo criminal que seguiu após a aceitação da denúncia os demais elementos obtidos pelo MP do Espírito Santo. A pergunta que deve ser respondida dentro desse contexto é a seguinte: a fiscalização pode atribuir responsabilidade tributária a sujeito passivo somente com base em elementos extraídos de denúncia apresentada pelo MP? Entendo respeitosamente que não. Como mencionado na análise das preliminares, uma coisa é a consideração de informação obtida pelo MP para apoiar o trabalho fiscal, que deverá ser instaurado e seguir seu trâmite de forma independente. Outra coisa bem diferente é a atribuição a essa informação de um juízo de certeza, considerando-a como suficiente para tomar conclusões. Nesse sentido, verifico que, embora a fiscalização tenha utilizado as informações do MP como ponto de partida para avaliar o cumprimento das obrigações tributárias, as considerou como ponto de chegada para atribuir responsabilidade aos terceiros. Não houve qualquer trabalho posterior a fim de corroborar as informações obtidas quanto a esse segundo aspecto. Não se sabe, destaque-se, se as informações obtidas pelo MP foram ratificadas em juízo, se foram contrapostas ou até mesmo se foram anuladas. Caberia fiscalização, ainda mais considerando o lapso temporal entre a denúncia e a lavratura da autuação, se julgasse necessário, obter cópia do processo criminal, que, mediante autorização judicial, poderia lastrear também a responsabilização tributária, se fosse o caso. Esse procedimento já foi chancelado em outras oportunidades nesse CAF. Trago aqui jurisprudência. Caso fosse seguido esse procedimento, havendo provas produzidas no processo criminal que justificasse a conclusão pela responsabilidade, entendo que seria possível a sua utilização como prova emprestada. A fiscalização optou, porém, por se limitar a considerar as informações citadas pelo MP na denúncia, que não podem ser consideradas como prova, pois não produzidas sob o crivo do contraditório da ampla defesa. Aqui eu cito novamente uma jurisprudência, um precedente que eu encontrei bem interessante, o relator conselheiro Odaci Guerzoni Filho, onde ele trabalha exatamente com essa distinção, no caso, para rejeitar a utilização de uma prova emprestada que também foi extraída somente de investigação produzida pelo MP estadual. Portanto, entendo que a fiscalização, ao invés de atribuir responsabilidade tributária única e exclusivamente pelos elementos extraídos da denúncia apresentada pelo MP, deveria ter confirmado referidas informações por meio da produção de provas nesse próprio processo administrativo, ou 2, da utilização de provas produzidas ao longo do processo criminal, produzidas sob a garantia do contraditório mediante autorização judicial. Vale destacar que, excluindo essas informações, restam tão somente ilações a respeito da participação de Fábio Luiz e Silvio Luiz nas pessoas jurídicas menores esotéricas, que seriam as emissoras das notas fiscais inidôneas. Contudo, a fiscalização também não se aprofundou nesse ponto, deixando de comprovar os atos dessas pessoas que justificassem a aplicação dos artigos 124 e 135. Vale destacar que essas pessoas jurídicas sequer foram responsabilizadas dessa autuação. Portanto, entendo pela exclusão da responsabilidade tributária das pessoas físicas Eduardo Vieira, Fábio Luiz e Silvio Luiz. Então, indo para a conclusão, rejeito as preliminares de nulidade. No mérito, não reconheço a decadência, mantenho integralmente o crédito tributário e dou provimento parcial para cancelar a responsabilização dos recorrentes Eduardo Vieira, Silvio Luiz e Fábio Luiz por falta de prova do preenchimento dos elementos previstos no 124 e 135 do CTN. Como voto, presidente? Doutor Eduardo, antes de eu passar a palavra aos conselheiros, eu vou dispensar a Nayara, vou recomendar que Nayara pare a gravação. A gravação segue a partir das 18 horas por nossa conta, agora por questões contratuais.
Então, Nayara, você pode encerrar a gravação, a gente continua gravando aqui e vai ser disponibilizado no prazo de 5 dias. Ok, presidente. Obrigado, Nayara. Aqui já foi interrompido, presidente. Tchau, tchau a todos. Obrigado, Nayara. Até a próxima. Até. O senhor está gravando, né, doutor Eduardo? Aí, em seguida, quando o senhor tiver acesso, pode mandar um link para Poliana, por favor. Poliana, tá bom. Ou manda para mim, pode mandar para Poliana com cópia para mim. Tá bom. Tá bom? Então, conselheiros, esse foi o voto de doutor Eduardo, que foi por cancelar a responsabilização dos responsáveis solidários. Está aberta a palavra para debate e esclarecimento. Eu não vou nem levantar a mão aqui, já vou fazer aqui a minha função aqui de ser o primeiro a votar. Em primeiro lugar, assim, eu primeiro pelo voto, o voto é muito bem estruturado, como de sempre, doutor Eduardo. Eu não considero que a exclusão das 3 pessoas físicas ali seja... Eu entendo... Mas eu acho que não é só isso. Não aconteceu que a premissa de que... Eu trabalhando agora aqui o processo, não significa assim que, com base nas conclusões do Ministério Público, né, que é uma denúncia apenas, né, eu tenha trazido essas conclusões para fins de estabelecer responsabilização. É claro que o termo de verificação fiscal, ele repete na parte em que ele cita as pessoas, ele faz referência às informações que constavam na denúncia feita pelo Ministério Público. Mas a estrutura da operação, né, praticada pela empresa, que nem sequer recorreu, né? Na verdade, a gente está percebendo o seguinte, tudo aqui é uma grande casca, né? A única preocupação que tem aqui é as pessoas físicas de elas virem a ser responsabilizadas por essa infração. As pessoas, os CNPJs já sequer compareceram ao processo, né? Foram intimados via edital ali, estava olhando. Então, o que acontece? Essas pessoas físicas, elas são de fato os sócios de fato que determinaram a emissão das notas fiscais falsas, né? Para que a fraude chegasse a algum resultado. Então, não se trata, por exemplo, assim, não é que, como está aqui nesse voto que foi citado do conselheiro Odassi Gersoni, de que, não, eu estou considerando aqui as conclusões, eu nem saberia essa informação. É comum essa troca da Receita, a partir de indícios, né, iniciar um procedimento de fiscalização. Agora, a fiscalização, quando ela vai ali nas notas fiscais e ela identifica que as notas fiscais são ideologicamente falsas, né, para mim resta caracterizado, né, que os sócios agiram com infração à lei. A dificuldade que eu tenho, é isso que eu quero agora trazer aqui, em relação a isso, é que eu não estou vendo a acusação de eles serem sócios efetivos da empresa. Eu depreendo isso da leitura. É isso, não tem... exatamente, esse é o meu grande problema. Se ele tivesse pegado as informações da denúncia, dado um passo além e justificado e feito um trabalho de demonstrar ou por interposta pessoa ou algum ponto assim, mas assim, ele não trata desse ponto. Se você olha o TVF, ele trabalha a questão da glosa, e aí ele chega no final, ele pessoas físicas, e aí ele cita um trecho que é totalmente extraído da denúncia. Então, esse é o meu desconforto, entendeu? Eu entendo a sua preocupação, Iagro, e eu, assim, me parece que é duro isso, porque realmente, se a gente lê a denúncia, os fatos são graves, sabe? Mas eu acho que faltou para a fiscalização. E quando ele simplesmente deixa de analisar e vai no final e só cita as várias pessoas físicas, colocando ali elementos que foram totalmente obtidos da denúncia, eu acho que isso é um expediente que
falho, entendeu? Nesse ponto. Então, por conta disso, meu desconforto. Se você olhar o acórdão da RJ, ele para manter, ele transcreve trechos da denúncia. Sabe? Então... Não, eu para mim, assim, falta uma frase dizendo que eles são sócios de fato da líder, sabe? Isso não tem. Desculpa, só as pessoas que eles são acusados de fazer parte, que seriam as emissoras das notas, não foram responsabilizadas. Então, por mais que se alegue, porque tem esse argumento, foi sócio da pessoa jurídica Sotéria até 2011, mas a Sotéria, nesse auto de infração, não foi responsabilizada. Sim. Fernando ali, Fernando e o Lisandro. Doutor Lisandro, por favor. Presidente, só para reforçar o já falado, o fato dos senhores Eduardo, Silvio e Fábio, os fatos que comprovam a participação nesse esquema, ele não é só provado por a descrição de denúncia. Os processos de inidoneidade, declaração de inidoneidade de notas fiscais e desativação de ofício desses CNPJs, eles foram procedidos pelas secretarias de Fazenda. Ou seja, isso seriam outros procedimentos que dão força a esse entendimento de que esses sócios realmente, esses senhores realmente participaram dessa formalização de empresas que emitiam notas fraudulentas, empresas noteiras, no caso. Então, eu acredito que não é só a denúncia do Ministério. Acho que há um conjunto probatório que dá um reforço, para mim, suficiente para a defesa da responsabilidade pelo artigo 124.1. O 135, eu realmente não entendi por que dessa responsabilização. Me parece que também custou aí como um enquadramento legal. Mas do 124.1, não. Eu acredito que há, sim, um conjunto probatório robusto. Era isso, presidente. Doutor Iago, por favor. Presidente, eu posso só fazer um esclarecimento? Pode, não vi, doutor Eduardo, pois não. Só um contraponto com relação ao que o doutor Elisandro falou. Eu fiz a distinção com relação a provas que são provas emprestadas tributárias, né, no meu voto, que seriam provas originadas de outras fazendas, porque eu realmente acho que, nesse caso, se ele tivesse trazido cópia desses processos administrativos, a gente teria elementos suficientes, eventualmente, para caracterizar, mas nem as cópias desses processos administrativos não foram trazidos aos autos, eles trouxeram somente, e aí, claro, aí posicionamento se aceita somente a certidão ou o que foi publicado no Diário Oficial de declaração de inidoneidade, é uma posição, mas é só para justificar que esse processo administrativo também não foi juntado aos autos, né? Os estaduais. Doutor Fernando? Está mudo, Fernando. Perdão. Doutor Lisandro citou um termo que é exatamente o que eu queria empregar aqui, e só lembrando que ontem nós afastamos a responsabilidade de duas empresas que eram utilizadas como interpostas pessoas para fim de blindagem do real beneficiário daquelas operações. Porque eram cascas, né? Eram cascas, e concordamos por unanimidade com isso. Essa menor e Sotéria não passa de empresas noteiras. Elas não existem. Só existe o talonário. Inclusive, parte desse talonário foi apreendido, segundo a denúncia, junto a um auditor fiscal estadual. Então, não faria sentido algum mesmo o auditor fiscal trazer ao polo passivo as noteiras. Faria sentido algum, ok?
Então, elas foram consideradas inaptas pelos respectivos fiscos estaduais, foram declaradas inaptas, porque inexistentes de fato e simplesmente não só cumpriam esse papel de emitir notas fiscais de favor, falsas e inidôneas, falsa na forma e no seu conteúdo. Então, só fazendo essa ressalva que o relator considera relevante, de não ter se trazido ao polo passivo as noteiras, porque não deveriam ter sido trazidas mesmo. Só essa ressalva que eu faço. Obrigado. Mais algum esclarecimento, colegas? Posso escolher os votos? Doutor Marcelo, tem? Perdão, presidente. Eu só gostaria de chamar uma atençãozinha aqui em relação ao 124.1. Estão me ouvindo aí? Então, né? Em relação ao Eduardo Vieira ali, por exemplo, ele fala assim, estou lendo aqui o voto do colega Eduardo aqui, conselheiro Eduardo, que ele teria sido a autoridade tributária, né, que visou todos os documentos de arrecadação e de acompanhamento obrigatório às notas fiscais inidôneas e saída interna. Ele participa juridicamente da fraude, né? Cada momento em que a fraude acontece, que são a emissão das notas fiscais. Então, como a fraude é a emissão de nota inidônea, assim, em relação a ele, eu não tenho dúvida que tem que ser mantido com base no 124.1. Os outros dois, né, o Fábio, ele seria o dono das empresas essas que são as noteiras, né? E o Silvio, esse agiu como sócio, assim. O Silvio é o mais difícil que eu vejo, assim, de enquadrar, porque ele só diz que ele é sócio. Agora, o Fábio Luiz, ele assim, ó, ele tá qualificado ali como sendo o verdadeiro dono da empresa, né? E que se utilizava desses laranjas aí para a criação das pessoas jurídicas, né? Assim, tem uma conduta ali dele, tá? E ele pagava uma média mensal de R$3.000 para cada um, conforme a declaração prestada ao Ministério Público por ele próprio, né? Então, assim, em relação ao Fábio, eu vou antecipar aqui já eu consigo entender disso, sabe? Eu concordo com o conselheiro Eduardo, assim. Eu já coordenei várias operações dessa em conjunto com o Ministério Público. Às vezes as equipes de fiscalização, às vezes o pessoal trabalha muito junto e acaba inferindo que tudo que está não prescinde de escrever alguma coisa para deixar mais claro. E se esquece que são procedimentos independentes. Né? Mas dado a operação que foi descrita aqui no termo de verificação, e essa conduta do Fábio e do Eduardo, o Eduardo que visou as notas fiscais, sem as quais a operação não poderia acontecer, porque as notas tinham que ser visadas para gerar o crédito lá no outro estado. E o Fábio, que fazia os pagamentos mensais, assim, eu vejo que ele estava vinculado juridicamente à fraude. Né? Então, em relação a esses dois, eu vou antecipar a divergência com base no 124.1 para mantê-los. Tá? Em relação ao Silvio, realmente, só o fato de ele ter sido sócio e deixar de ser sócio, eu vou acompanhar o relator, presidente. Tá? No mais, em relação ao voto, eu mantenho integralmente, eu acompanho integralmente o relator. Essa observação está no voto do relator na página 16, ali, pessoal, bem no início.
Podia resumir, Iagoro, dos três, qual manteve? Fábio, Eduardo. Eduardo. E o Silvio, porque não tem uma conduta, qualificação de conduta ali, né? Só o fato da exceção. Assim. Você exclui só o Silvio? Sim, só o Silvio. O senhor acompanha o relator, então, só quanto ao responsável Silvio, né, doutor Iago? Eu divido para manter o Fábio Luiz e o Eduardo Vieira. E o Eduardo Vieira. Com base no 124.1. Posso escolher os votos, colega? Posso? Então, só lembrando também que a gente está votando preliminares de nulidade também, né? Preliminar de nulidade e a decadência. Então, doutor Iagro, só para consubstanciar, então, como o senhor vota? Eu acompanho o relator, exceto em relação às pessoas físicas responsáveis solidários Fábio Luiz e Eduardo Vieira. Eu voto para manter no polo passivo com base no artigo 124 do CPM. Esse voto aqui vai ter bastante coisa. Doutor Dornelas? Presidente, eu voto integralmente com o relator, com as preliminares, com o mérito da infração e também com a questão da responsabilidade. Doutor Dornelas acompanha. Doutor Lisandro? Eu vou seguir a divergência, presidente. O Silvio foi sócio, administrador, mas ele saiu em 2009. Então, no período, ele não era administrador da... Ele saiu em 2011. Ele saiu antes. Mas é 2013. Acho que aqui é 2013, né? 2013. Apesar de ser também contador da empresa. Mas eu sigo a divergência, presidente. Pois não. Doutor Marcelo? Acompanho, presidente, o relator. Doutor Marcelo acompanha o relator. Doutor Fernando? Acompanho a divergência, presidente. Doutor Fernando acompanha a divergência. Doutora Maria Carolina? Eu acompanho, exceto com relação ao Eduardo Vieira. Para mim, a conduta dele está individualizada e configura a responsabilidade. A senhora mantém... Eu mantenho a responsabilidade só do Eduardo Vieira. Mantém só o Eduardo, né? Isso. Então a senhora retira do polo passivo o Fábio e o Silvio. Isso. Doutor Eduardo, relator, eu vou acompanhar a divergência aberta por Iagro. Então vai ficar assim, ó. Ajuda aqui, por favor. Acordo dos membros do colegiado por unanimidade de voto em rejeitar as preliminares. E no mérito, por unanimidade, não reconhecer a decadência. Oi? Não, por unanimidade, não reconhecer a decadência. Né? É que a decadência é preliminar, não? Coloquei como preliminar. Eu não coloquei unanimidade de manter o crédito. Você colocou preliminar de nulidade ou foi preliminares? Isso, coloquei tudo junto. Preliminares de nulidade e de decadência. E no mérito, por unanimidade, excluir do polo passivo
excluir, por unanimidade, excluir do polo passivo o Silvio. É isso? Isso. Silvio Luiz. Excluir do polo passivo o Silvio. Por maioria. Eu colocaria assim, presidente. Faltou colocar na unanimidade a questão de manter integralmente o crédito tributário, presidente. Exato. Faltou manter o crédito, por unanimidade, foi manter o crédito, a multa qualificada e agravada e a exclusão do Silvio Luiz. Exclusão do Silvio Luiz. Manter o crédito. Eu estou com vários autotextos abertos aqui. Não, sem. Manter o crédito e do polo passivo Silvio. Por maioria. Aqui, o Fábio, acho que a doutora Carol tirou o... Fábio no voto de qualidade, acho, não foi? Acho que Fábio é qualidade. Ele caiu fora, então. O Fábio foi na qualidade. Então, foi o Eduardo que foi por maioria. O Fábio foi excluído, então, do polo passivo pelo voto de qualidade, então. Pelo 19 é isso. 19 né? Não. O Fábio, né? Pelo 19 Então, o Eduardo, por maioria, vencidos Iágaro, vencido de Iágaro, Lisandro, Fernando Lisandro e Rafael. Não, teve um que foi por maioria. Aí veio a qualidade. Por maioria foi negado o provimento ao Eduardo Vieira. Por maioria foi negado o provimento ao recurso do Eduardo. Isso. Negado o provimento por maioria do recurso do Eduardo. Do Silvio. Perdão, do Eduardo. Desculpa. Por maioria. Negado provimento, né? Ele foi mantido por maioria pro Eduardo. Então foram vencidos. O Eduardo? De Eduardo. Dornelas e Marcel. Isso, relator, Dornelas e Marcelo. E aí o Silvio, o Eduardo e o Fábio foi pelo 19 né? Não, o Silvio foi por unanimidade. O Silvio foi por unanimidade, por maioria negar provimento ao do Eduardo, vencido do relator. Dornelas e Marcelo. Dornelas e Marcelo. O Silvio deu provimento, né? Unanimidade. Isso. E o Fábio pelo 19 Fábio Luiz. Isso. Fábio pelo 19 É isso, colega. Então, doutora Carolina, só aí que anota também, por unanimidade de voto, registrar as preliminares e no mérito, por unanimidade, manter o crédito, excluído do polo passivo Silvio, por maioria, negar provimento ao recurso de Eduardo, vencido do relator, doutores Dornelas e Marcelo, e dar provimento a Fábio pelo 19 Aí tem aqueles dizeres legais lá depois, tal, e vencidos aqui, Iágaro, Lisandro, Fernando e Rafael. Voto vencedor, presidente. Voto vencedor. Voto vencedor. Então, designado aqui para redigir o voto vencedor, o senhor fazer isso aí, doutor Lisandro? Oi? O senhor faz esse voto vencedor aqui? Sim. Mas, no caso, eu não fui vencido em relação ao... Não, o voto Fábio. É só em relação ao Eduardo Vieira.
Aquele que visitou as nossas fiscais, né? Certo. Faço sim. Ficou só esse. Então, obrigado, doutor Lisandro, pelo encargo, a assunção aí do encargo. Então, foi isso, colegas. Foi isso aí, doutor João. Um abraço a todos, obrigado. Presidente, o voto vencedor, desculpa, vai ser Eduardo Vieira e Fábio Luiz, né? São os dois. Não, que na verdade. O Silvio foi unânime e o Fábio foi no 19E. Foi excluído. Voto de qualidade, mas foi contra o relator. O relator tinha que retirar todo mundo. Oi? Mas o relator. Não, mas ele foi excluído. Não, empatou. É 19E ainda. Empatou, 19E. Prevaleceu o relator. É só o do Eduardo. Parabéns pelo voto, viu, Eduardo? Não, voto muito bem feito. Olha. Obrigado. Eu fiquei um pouco... É um pouco complexa a situação, né? Porque a denúncia é extensa, a investigação é bem completa, mas eu acho, assim, na linha do meu voto, achei complicado. Enfim, a gente já discutiu, né? Mas abraçar o que está na denúncia, assim. Não, acho que é perfeito, acho que foi muito... E é bom essas discussões, eu gosto muito, porque a gente acaba crescendo aí nessas discussões. Então tá bom, colegas. É isso aí. É isso aí? Será que não quer jogar o 82 ali? Para eu não ter que... Chega. Tá bom. Então, isso aqui volta, então, depois. Isso aí. Então, beleza, pessoal. Obrigado aí. Essa reunião foi muito boa. Foi bastante proveitosa. Foi mesmo. Tem que tirar a gravação aí, né, Eduardo? Já foi, não. A gravação já foi, né? Ah, só o Eduardo. Mas, fazendo uma